Eu vou falar diretamente com você. Com você que sempre foi a pessoa inteligente do grupo, que raciocina rápido, que tem os melhores conselhos para dar e que entende tudo de primeira. Faça o favor de olhar para a sua própria vida agora. Olhe para os limites que você não consegue colocar. Olhe para as suas relações íntimas. Por que a vida emocional de quem tem uma mente tão brilhante costuma ser um completo e absoluto caos? A verdade é que a sua inteligência é a arquiteta da sua pior prisão. A gente cresce com uma ilusão muito reconfortante. Ter uma mente analítica é um escudo contra o sofrimento. Pessoas racionais sofrem menos. Pessoas inteligentes tomam decisões melhores. Pessoas que entendem o comportamento humano navegam as relações com mais clareza. A CC tem uma opinião bem diferente. Os pesquisadores John Mayer, Peter Salovey e David Caruso, da Universidade de New Hampshire, dedicaram décadas a estudar a relação entre o QI e a inteligência emocional. A correlação encontrada em múltiplos estudos é de aproximadamente 0,1 a 0,3, próxima de zero em termos estatísticos. Em outras palavras, saber muito sobre como as emoções funcionam não prediz a capacidade de regulá-las na própria vida. Um psicólogo com doutorado pode ter a mesma dificuldade de impor limite que um adolescente de 16 anos. O mapa não é o território. A inteligência, quando não está conectada com o corpo e com as emoções, não é uma salvação. Ela vira um esconderijo mais perfeito. A armadilha é silenciosa. Quando o caos afetivo bate, a pessoa brilhante tenta resolver a dor usando a lógica. E sem perceber, ela transforma a própria genialidade em um advogado de defesa impecável. Só que esse advogado não trabalha para tirar você do sofrimento. Ele trabalha para construir teses maravilhosas, lógicas e cheias de empatia para justificar por que você ainda precisa continuar exatamente onde está, suportando o que não deveria. A cena é um drama comum. Você está numa dinâmica familiar exaustiva ou num relacionamento que drena a sua energia todo dia. E o que a sua mente brilhante faz? Em vez de te ajudar a levantar e colocar um limite, ela te transforma no terapeuta de quem te machuca. Você vai estudar o comportamento humano, analisar a infância do seu parceiro, compreender profundamente o que faltou para os seus pais, dar nomes técnicos para a dor. Nós temos uma dinâmica de codependência. A criança interior dele está ferida. É um estilo de apego evitativo. Você desenha um mapa psicológico impecável da sua própria prisão. E a sua inteligência acaba servindo para uma coisa só: esconder a sua dificuldade visceral de olhar nos olhos do outro e dizer um simples e firme chega! Esse mecanismo tem um nome na psicologia clínica, e ele é mais comum em pessoas de alta capacidade intelectual do que em qualquer outro grupo. Peter Fonagy, pesquisador da Universidade College London, desenvolveu o conceito de mentalização, a capacidade de entender comportamento, o seu e dos outros, em termos de estados mentais como desejos, crenças e emoções. O paradoxo que Fonagy identificou é que a mentalização de alta capacidade pode se tornar uma forma de hipermentalização, ou seja, o uso excessivo e abstrato dos entendimentos dos estados mentais funciona como uma estratégia de distanciamento da experiência emocional concreta. Em termos clínicos, quanto mais sofisticada a análise mental, maior a distância entre o que se entende e o que se sente. A compreensão funciona como um anestésico e ela reduz o desconforto sem resolver a causa. Entender a mecânica da sua dor não é curar sua dor. Saber o nome da sua ferida não faz ela parar de sangrar. A análise é o mapa. O mapa não é o território. E você está há anos estudando o mapa sem nunca sair do lugar. Uma coisa que você não precisa analisar é o botão de se inscrever. Se você está curtindo o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que essa viagem pela nossa mente está só começando. Tem muita coisa para a gente explorar junto. George Vaillant, pesquisador de Harvard, passou décadas estudando como os seres humanos se protegem da dor emocional. Vaillant organizou os mecanismos de defesa em uma hierarquia, dos mais primitivos aos mais maduros. A intelectualização aparece como mecanismo de nível neurótico. O uso do pensamento abstrato para manter distâncias afetivas de um conflito. O que torna a intelectualização diferente de outros mecanismos menos sofisticados é exatamente a sua elegância. Ela parece insight, parece autoconhecimento, parece maturidade, mas o seu efeito clínico é o mesmo de qualquer outra defesa.
impede o contato direto com a experiência que demandaria mudança. Quanto mais sofisticado o repertório intelectual, mais imperceptível se torna a defesa e mais difícil de quebrar. O problema não é que você pensa demais. O problema é que você usa o pensamento para não ter que sentir o que exigiria uma atitude. Uma Ferrari sem freio vai se esmagar contra o muro. Não importa a genialidade da engenharia do motor. Quando o seu sistema nervoso autônomo registra um pânico somático, abandono, rejeição, humilhação, todo o seu vocabulário, as suas teses e o seu arsenal intelectual derretem em fração de segundos. O seu corpo paralisa sua mente. O neurocientista Stephen Porges desenvolveu a teoria polivagal, que descreve como o sistema nervoso autônomo opera em 3 estados hierárquicos. Estado 1, ventral vagal, estado de segurança e engajamento social. O córtex pré-frontal funciona. Você raciocina, se conecta, negocia. Estado 2, simpático, luta ou fuga. O córtex pré-frontal começa a ficar offline. O corpo assume o comando. Estado 3, dorsal vagal, colapso e congelamento. Sistema em shutdown. Nenhuma lógica acessa esse estado. O ponto crítico? Quando o sistema nervoso detecta a ameaça ao vínculo, rejeição, abandono, conflito intenso, a resposta é automática e mais rápida que o pensamento consciente. O freio vagal se solta antes de você formular qualquer argumento. Você não falha em colocar limite porque não sabe o que é um limite. Você falha porque o seu sistema nervoso interpreta o limite como uma ameaça existencial antes que a sua mente possa dizer, agora. A lógica não tem acesso a esse estado. Não porque você não seja inteligente o suficiente, mas porque o estado opera no sistema mais antigo, mais rápido e completamente impermeável a argumentos. A verdadeira maturidade adulta não é ter a melhor explicação narrativa para sua ansiedade. É ter coragem de descer ao pedestal da sua mente maravilhosa, habitar a gravidade do seu próprio corpo, suportar o desconforto angustiante de tomar uma atitude no mundo físico. A sua inteligência precisa parar de explicar a vida e começar a agir nela. Porque enquanto ela está construindo teses, o tempo está passando. E as pessoas que você ama estão aprendendo o que podem e o que não podem te fazer. Não pela sua explicação, mas pela sua resposta. Se você é essa pessoa que diagnostica todo mundo para não ter que ir embora, esse é o seu espelho. Não estou te dizendo que o autoconhecimento é inútil. Estou dizendo que o autoconhecimento, sem atitude, sem contato, é a forma mais cara de autocomplacência que existe. A sua inteligência merece um trabalho à altura dela. Não mais mapas, mas saídas. Mas antes de fechar, eu quero ver quem tem coragem de rir da própria sabotagem. Escreve aqui nos comentários qual é o termo psicológico chique ou a desculpa mais elaborada que você já usou para não terminar uma relação ou não colocar um limite. Vamos ver quem tem a desculpa mais sofisticada aqui embaixo. Esse mês, a gente olhou para o apagão de perto, a ilusão do controle, o medo disfarçado de tédio, a ruminação que passa por raciocínio e agora isso, a inteligência que vira gaiola. O denominador comum não é falta de inteligência, é falta de contato com o que acontece abaixo do pescoço. No próximo mês, a gente desce mais fundo. Não para entender o caos, mas para ver a arquitetura dele, como ele foi construído, tijolo por tijolo. A sua inteligência construiu um mapa impecável de um labirinto que só o seu corpo consegue sair.